Fala, coisa rica, tudo bem com você? Aqui que vos fala é Cláudio Bonel. Vamos para mais uma aula desse treinamento totalmente excelente de fundamentos de Python, beleza? Apesar de ser fundamento de Python, você percebe que nós já estamos avançando, não estamos mais no básico do básico do básico. Já passamos do básico do básico, beleza? Já passamos do básico e agora vamos começar a caminhar do básico por uma pegada mais intermediária, tranquilo? Mas antes disso, eu vou, nessa aula já de cara, fazer um exercício. Eu vou passar o exercício, se tu puder, dá pause e faz o exercício, tá? Lê o exercício, dá pause e faz o exercício. Obviamente eu vou mostrar o exercício e vou dar continuidade, vou resolver o exercício, tá? Mas tente resolver o exercício sem olhar o vídeo, beleza? Olha ali o exercício e tente fazê-lo sem olhar o vídeo e sem usar o script, né? O script vai estar aqui embaixo. Para você fazer download, né? Vai estar também lá no meu GitHub, mas sem pegar o script. Faz, esforça para fazer, tá? Eu vou ler o exercício, vou explicar, aí tu dá um pause e tenta fazer aí. Show de bola? É o exercício de tudo que nós vimos, tá? Nessas 3 primeiras aulas, né? Estamos na aula 4 já, né? Nessas 3 primeiras aulas, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uma delonguinha só. Já vou te avisar, a aula é grande. A aula tem 1 hora ou mais, isso é fato, já percebeu aí? São aulas de verdade. Então, cara, senta a bunda aí e faz. E sem ficar, falando comigo, Bonel, divide, não vou dividir. Se você quiser, você pode dividir. Né? Bota aí, marca os tempos direitinho, onde estão os assuntos que você tem interesse, tá bom? Mas a aula é aula, cara. Eu gosto de fazer como aula, né? Para você pegar a continuidade aí, como se estivesse numa sala de aula, tá bom? Então você vai me ver errando aqui no código, já percebeu, né? Que eu erro no código, volto, falo besteira, conserto. Enfim, é uma aula mesmo, tá? Então, agora sim, sem mais delongas, deixa eu botar minha tela aqui, compartilhar o VS Code. Show de bola, o VS Code aí já está na tela. Então, repara que eu já criei um arquivo aqui, tá? Aula 4, as outras 3 aulas estão aqui e já estão no meu GitHub. Beleza? Então, se tu não tem, o script chegou agora aqui, isso aqui é uma sequência, porra. Tu precisa assistir todas as aulas, senão tu vai se perder aqui, a não ser que tu já tenha o conhecimento, né? A não ser que o básico do básico você já tenha passado por ele e já tem as manhas, tá? Se não tem, volta, senão tu vai ficar perdido aqui. Show? Então vamos lá, já criei o script aqui, aula 4. Vou inclusive fechar para deixar a tela maior. E aqui tem o exercício, tá? Exercício 9. Um colecionador de discos de vinil, com mais de 5.000 títulos, te pediu para você criar um programa, beleza? Onde seja possível cadastrar o nome do artista, o nome do disco e ano de lançamento, de modo dinâmico, sempre perguntando se deseja cadastrar ou não um novo artista, beleza? Vamos criar, aqui é para ser feito um loopzinho, beleza? Solicitando o input dos dados, beleza? E enquanto esse cara estiver falando sim, desejo cadastrar um novo artista, sim, desejo cadastrar um novo artista, ele vai cadastrar, ele não vai sair do loop. Quando ele falar não, ele sai do loop, beleza? Os dados que vão sendo inseridos, né? Dados de nome do artista, nome do disco e ano de lançamento, vão para suas devidas listas, que já sabe como é que eu gosto de trabalhar. Beleza? Cada lista de forma categórica. Beleza? Então, vou fazer uma lista para artista, uma lista para discos e uma lista para anos. Show de bola? Beleza. Ao final desse cadastro, então, são coisas separadas. Ao final deste cadastro, então, faz o cadastro e ao final do cadastro, qual é o final do cadastro? Quando o usuário falar que não deseja cadastrar novo artista. É o final do cadastro. Enquanto a gente vai dizendo sim, é cadastro ainda, tá rolando, tá? Ao final desse cadastro, ele gostaria de colocar para leilão beneficente alguns dos discos, considerando o seguinte, ou seja, regras para colocar discos em leilão. Estrutura condicional aqui, então estamos falando aqui de estrutura de repetição e aqui embaixo agora a estrutura condicional. Se o ano for maior ou igual a 60 e menor que 70, beleza? Operadores lógicos aqui, estrutura condicional. O valor será calculado da seguinte forma. Então, ano atual menos o ano de lançamento. O ano atual, vamos trabalhar com 2022, tá? Depois eu mostro como pega esse ano atual dinamicamente. Mas vamos trabalhar 2022, menos o ano de lançamento. Então, 2022 menos 70, a 52 anos, vezes R$150. Então, ele está falando o seguinte, ó, que quanto mais antigo o disco, mais caro ele fica. Certo? Então, ele pega lá o tempo que esse disco foi lançado, né? E multiplica por 150. Então, quanto mais antigo, quanto mais anos de antiguidade tem esse
esse disco mais caro, ele vai para leilão. A outra é o seguinte, se o ano for maior que 70 e menor que 80, o valor será calculado da seguinte forma. Mesma regra, só que multiplica por 100. Então, discos mais novos, né, menos antigos, têm um valor menor. Tá? Então, essa é a regra que ele faz aqui. Simples assim. Os demais anos não serão colocados na lista. Então, um disco de 1985 não vai ser colocado na lista. Um disco menor que 60 também não vai ser colocado na lista. Show de bola? Então é isso. Então, tem três regrinhas, três condições lógicas que precisam ser testadas antes de colocar para leilão. Beleza? Aqui eu deixo detalhado o seguinte, que o programa de cadastro não deve enviar para leilão no momento da inserção. É ao final desse cadastro, tá? Eu estou só sendo redundante aqui. Visto que o leilão beneficente só acontecerá uma vez e os discos continuarão sendo inseridos mesmo após o leilão. Então são coisas separadas. Então primeiro faz o cadastro, depois vai fazer a estrutura condicional de enviar ou não para o leilão, seguindo as regras de preço, que estão discriminadas aqui em cima. Show de bola? Aqui tem dados para você inserir. Tá? Você pode inserir os dados que você quiser. Tá? Pode pegar aí os artistas que você quiser, beleza? Os discos que você quiser. Tá? Desde que você coloque anos, na hora que você for cadastrar, anos entre 60 e 70 e anos entre 70 e 80, de modo que entre na estrutura condicional. Ou, cara, você cadastra aí discos de artistas que você quiser, com anos que você quiser, e aí você tem que mudar a estrutura condicional. Em vez de fazer entre 60 e 70, faz entre 80 e 90, entre 90 e 2000, por aí vai. Tá? Fique à vontade com relação aos dados. Eu estou sugerindo alguns dados aqui, tá bom? Sugestões minhas. Então, esses dados aqui nós vamos fazer a inserção, tá bom? Com relação ao leilão, então, repara aqui, só voltar, repara aqui. O nome do artista, tá? O nome do disco e o ano de lançamento, que é o cadastro inicial que nós vamos fazer, tá? Que é um aplicativozinho de cadastro, bem simples. Com relação ao leilão, ele te pediu que você registre o resultado separando os dados. A gente está falando aqui, ó, do leilão. Ao final desse cadastro, né, vai jogar para o leilão. E com essa estrutura condicional, e a gravação será da seguinte forma. Com relação ao leilão, ele pediu para que você registre o resultado separando os discos de 60 e 70 dos de 70 e 80, listas separadas, beleza? Discos de 60 a 70 aqui, discos de 70 a 80 aqui, beleza? Listas separadas. Por fim, o aplicativo deve possibilitar a impressão ou não desses registros. Caso o usuário opte por exibir os registros, possibilitar que o mesmo escolha o período de sua preferência. Então, por exemplo, você quer exibir os registros, os discos que vão para o leilão? Quero. Sim. Qual período? De 60 e 70 ou de 70 e 80? Ah, de 70 e 80. Então ele vai exibir somente os discos de 70 e 80. Show de bola? Aí, ó, exibindo o artista, que está entre os anos 70 e 80, o nome do disco entre 70 e 80, o ano, né, do disco entre 70 e 80, e o valor que o disco irá para o leilão, ou seja, esse valor aqui calculado de acordo com a estrutura condicional. Show de bola? Está claro? Está claríssimo para você? Beleza. Se ficou claro, dê pause agora no vídeo e faz o exercício. Depois você volta e acompanha a correção comigo aqui, tá? Se você quiser, minha sugestão, né? Para você praticar, tá bom? Show de bola. Dê pause agora. Beleza? Então agora eu vou seguir fazendo o exercício. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é o cadastro. Então, ó, cadastro dos discos. Primeiro eu vou criar as listas. Vai ser lista artista. Lembra que eu gosto de criar separadamente. Lista disco, o nome do disco, e lista ano de lançamento. Tá bom? O nome, cara, da lista não precisa ser exatamente igual ao meu. Tá? Você pode colocar o nome que você julgar melhor, desde que não seja um parágrafo, desde que você atente para espaços, não utilize cedilha, acento, caracteres especiais, beleza? Evite usar essas coisas, tá? Show? Esses caracteres. Estava querendo lembrar de caracteres e falei coisas, são caracteres. Show de bola! Agora eu vou criar aqui o meu cadastrozinho. Então, a primeira coisa vai ser variável var
variável de resposta. Então, vou criar essa variável de resposta aqui, que vai ser resposta igual a S. Tá? Enquanto a resposta for igual a S, sim, ele fica dentro do loop. Beleza? Então, ó, enquanto a resposta, ponto, método upper. Lembra do método upper? O método upper é aquele que pega o valor que está na variável resposta e coloca para maiúsculo. Então, se o usuário responder com S minúsculo, ele vai jogar para maiúsculo. Para quê? Porque eu quero fazer essa comparação aqui. Ó. Enquanto a resposta, beleza? Enquanto a resposta, aqui é igual, perdão, tá? O operador de comparação é igual. Enquanto a resposta for igual a essa, nós vamos seguir no loop. Não vai sair do loop, beleza? Lembre-se sempre disso. Vou solicitar o nome do artista. Artista vai ser igual a input artista. Né? Qual o nome do artista? Beleza? Depois vou solicitar ó, o nome do disco. Vou solicitar aqui, deixa eu botar aqui. Aqui eu estou solicitando dados, beleza? Então, artista, input, o nome do artista. Depois o disco, que vai ser igual... Vou botar nome disco, porque disco está muito vazio, né? Nome disco vai ser igual a input, nome do disco, beleza? E, por fim, ano lançamento, que vai ser igual a... Ano lançamento é o número inteiro. Int, input, ano de lançamento. Aqui dentro eu posso botar cedilha, espaço, tá? Isso aqui é o textinho que vai aparecer para o teu usuário escrever, tá? Então, primeiro eu solicito os dados. Agora eu vou inserir os dados nas listas. Beleza? Então, o usuário vai inserir o artista, nome e lançamento, e aqui eu vou inserir nas suas devidas listas. Lista artista, eu escrevi errado artista, ó. Deixa eu escrever certo isso aqui. Lista artista. Então, lista artista, ponto, método append de adicionar. Beleza? Artista. Show. Lista disco, método append disco. Lista ano, método append ano lançamento. E aqui não é disco, né? Aqui é nome disco, tá? Eu coloquei separado, tá? Você pode pegar assim, ó, artista inseriu, e esse cara aqui, ó, em vez de estar separado, pode estar aqui embaixo, tá? Problema nenhum. Então ele já imputa o dado e já insere na lista. Beleza? Imputa o nome do disco e já insere na lista. Problema nenhum, tá? Faça da forma que você julgar melhor. Tá? Eu estou fazendo separado. Primeiro eu solicito os dados, depois insere o nome nas listas. Beleza? Show de bola. Então, enquanto o cara tiver falando sim, eu vou solicitar o dado de artista, de nome do disco, de ano de lançamento. E vou também adicionar nas listas. Depois disso, eu vou sempre perguntar. Perguntar se deseja realizar um novo cadastro. Beleza? Então aqui nós vamos perguntar aqui, ó, resposta, que é a variável. Resposta vai ser igual a input. Deseja inserir um novo artista. S para sim, N para não. Beleza? Então, deseja inserir um novo artista, enquanto a gente estiver colocando o S, beleza? Vai ficar inserindo. Botou não, ele vai sair. Quando ele sair, deixa eu ver se precisa fazer um else aqui de imprimir. Ao final desse cadastro, ele gostaria, não precisa imprimir não. Então não precisa imprimir. Então acabou. Beleza? Acabou. Else. Quando ele botar não, else. Você pode colocar aqui, né? Se você quiser. Eu vou colocar só para ilustrar, tá? Não há necessidade. De acordo com o exercício, não há necessidade, mas eu vou colocar aqui. Impressão. Então ele acabou. Ele digitou não, você pode solicitar para ele. Né? Input. Deseja exibir os discos
Cadastrados? S para sim, N para não, tá? Pode fazer isso, tá? Problema nenhum você fazer isso. Botou um parênteses, tá? Só para ficar direitinho aqui. Beleza, você pode fazer isso, não há problema nenhum, tá? Ou pode deixar sem else mesmo, tá? Botou não, acabou. Sai. Simples assim. Eu estou botando aqui só para ilustrar possibilidade. Então, ó, if, ela vem com a estrutura condicional aqui. If impressão ponto upper igual a S, beleza? Ou seja, ele quer imprimir, a gente imprime na tela, tá? Print. Artistas. Lista. Artista. Print. Discos. Lista. Disco. Print. Ano de lançamento. Ano de lançamento. Perdão. Lista. Ano. Simples assim. Se ele botar não, else, os pontos, print, cadastro finalizado. Show? Show de bola? Eu posso simplesmente não querer que ele imprima e meu else acabar aqui, ó. Quando ele botar não, cadastro finalizado. Acabou, tá? Poderia estar isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui sem, dessa forma aqui, tá? Que é de fato o que o exercício pede. Então, quando ele botar não, print cadastro finalizado. Show? Beleza. Eu vou deixar assim só para ilustrar que é possível fazer isso também. Beleza? Show de bola. Aqui eu finalizei meu cadastro. Ó. Cadastro de discos finalizado. Por fim, tá? Finalizei. Iniciei meu cadastro, criei as listas, finalizei aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte do programa que ele te pediu. A segunda, eu vou fazer logo a primeira, né? Vamos executar logo a primeira, para ver se está funcionando, né? Vamos executar logo a primeira. Então, ó, vou marcar esse cara aqui e vou dar meu CTRL+, que é para executar. Então, ele vai iniciar aqui, né, o meu ambiente Python, o kernel. É a primeira vez, né, que se executa. Então, artista. Eu vou ler aqui no meu PDF, aqui do lado. Então, vamos lá. Artista. Melhor, pegar aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ponto digital. Artista, Chuck Berry. Beleza. O nome do disco, Chuck Berry is on Top. Ano de lançamento, 1960. Deseja inserir um novo artista? Sim, desejo. Artista. Sex Pistols. Cadastro, tá? Aqui é só cadastro, mais nada. God Save the King. The Queen agora é God Save the King, né? 1977. Deseja inserir no artista? Sim. Ó, S minúsculo. Ferriswell. Beleza. Nome do disco. Supernatural Girl. Ano 1974. Deseja inserir? Sim, ainda temos disco ali. Pink Floyd. Pink Floyd. Nome do disco, Uma Gama. Ano de lançamento, 1969. Deseja inserir? Sim. Gorilla Biscuits. Com o disco de mesmo nome. E o ano, 1987. Deseja inserir? Sim. O Síndico. Tim Maia. Com o disco Racional, de 1975. Deseja inserir? Sim. Toca Raul Seixas. Let Me Sing My Rock and Roll. Let Me Sing My Rock and Roll. E o ano, 1985. Dire Straits. Deseja inserir? Opa, deseja inserir? Sim. Dire Straits. Nome do disco, Brothers in Arms.
ano de lançamento, 1985. Show de bola. Por fim, não menos importante, pelo contrário, muito importante, deseja inserir? Sim, The Clash. London Calling. 1979. Beleza. Acabaram-se os discos aqui, né? Fiz todo o cadastro que deveria fazer neste momento. Show. Deseja inserir um novo artista? S para sim, N para não? Não, não desejo. Então, N. Deseja exibir os discos cadastrados? Coloquei não, ele veio para o else. Tá? Deseja exibir os discos cadastrados? Ele está aqui, ó. S para sim, N para não. Beleza, eu vou colocar S só para a gente ver os discos cadastrados. Olha lá. Artistas: Chuck Berry, Sex Pistols, Ferris Well, Pink Floyd, Gorilla Biscuits, Tim Maia, Raul Seixas, Dire Straits, The Clash, os discos, tá? Não vou ler todos os discos, tá? E o ano de lançamento todos os anos aqui. Show! Eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Feito. Agora eu tenho que navegar aqui, né, na lista ano de lançamento. Por quê? Por quê? Cadê? O exercício ele fala o seguinte, ó, para verificar os anos que vão para leilão, então tem que navegar aqui, ver o seguinte, ó, é maior que 670? 1960 está entre 60 e 70? Está. Então ele vai para leilão e eu tenho que fazer o seguinte cálculo, 2022 menos 1960 vezes 150, pegar o valor para leilão. 77 está aqui, é entre 60 e 70? Não. É entre 70 e 80? É. Então pego esse cara, faço o cálculo. Então, cara, eu tenho que criar listas porque eu tenho que exibir no final eu tenho que exibir nome do artista, nome do disco, nome do artista, nome do disco, tá aqui, ó, artista, disco, ano e valor. Eu tenho que exibir isso na tela. Então, eu tenho que gravar esses caras, tanto para 60 e 70 quanto para 70 e 80. Então, eu vou criar 8 listas aqui, beleza? 8 listas. Uma lista com os artistas de 60 e 70, com os discos de 60 e 70, com os anos de 60 e 70, com os valores de 60 e 70. Uma outra lista exatamente igual a essas 4 listas, porém de 70 e 80. Então, ó, vamos lá. Iniciando a verificação do leilão. Beleza? Que é a segunda parte. Tá? Criando listas. Criando listas. Então, o que eu vou fazer? Ó, lista artista 1960, 1970. Show? Que é isso que ele quer aqui. Ó. Exibindo artista, nome do disco, artista, nome do disco, ano e valor. Então, ó, vai ser artista. Vou pegar esse cara aqui, ó. Disco, ano e valor. Beleza? E valor. Show de bola. Show de bola. Lembrando que eu, Cláudio Bonel, gosto de separar, armazenar os dados em listas de forma categórica. Então, nessa lista só vai ter artista, nessa só vai ter disco, beleza? Nesta só ano, nesta os valores já calculados mediante a nossa condicional aqui em cima. Beleza? Agora, eu vou pegar isso aqui, copiar e colar. Eu tenho 2 listas, eu tenho de 70 a 80 também. 70 a 80. É igual, vou mudar só o ano. Eu tenho que armazenar as mesmíssimas coisas aqui. Beleza? Ops. 70, 80. 70, 80. Beleza? Agora, cara, eu tenho que fazer a verificação. Então, tem que navegar, como eu disse. Eu vou ter que navegar nessa lista aqui. Navegar na lista. Beleza? Navegar nessa lista. Verificando se cada aninho desse aqui está ou não dentro desse range ou desse range. Porque se estiver fora, não vai para o leilão. Tá? Não faz nada. Show? Então tem que fazer um loop, né? Porque tem que navegar no índice 1, no índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3, até o último índice da lista ano, para fazer essa verificação, entendeu? Tá ligado nisso? Então, vamos lá. Verificação do ano de lançamento
para inserir nas listas do leilão. Beleza? Vamos lá. Como eu disse, você tem que navegar numa lista, né? Índice por índice. O índice 0 até o índice N, ou seja, o último índice. Então, for e dentro, beleza? De um intervalo do tamanho da minha lista ano. Se você não está ligado nessas duas funções, precisa voltar. Precisa voltar para a aula 3, beleza? Eu estou criando um intervalo pelo tamanho da minha lista ano. Minha lista ano tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai me criar um intervalo. O range, ele cria um intervalo com 9 números inteiros começando em 0. Beleza? Então, 0, 1, 2, até 8. Ah, mas não vai até 9? Vai até 9 quando começa a contar em 1. O range ele começa por 0. Então, vai de 0 a 8, que é justamente o que eu preciso, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou navegar na minha lista ano. Então, de cara, estrutura condicional, if. If, lista ano. Na minha posição I. Então, quando eu passo aqui, na primeira rodada, o I é 0. Quem é 0? 1960, na lista ano. 1960. Fica ligado nisso. Então, lista I. Maior ou igual a 1960, estou pegando a primeira estrutura condicional. 60 a 70. Show? E. Então, ele é maior que 60. E. Lista ano. Na posição I. Menor ou igual. Menor ou igual? Não, aqui é só menor, né? Deixa eu ver. Só voltar lá rapidinho para me lembrar. E menor que 70. E menor que 1970. Se isso aqui for verdade, eu vou, primeira coisa, calcular o valor do leilão. Calcular o valor para o leilão. Show? Vou criar uma variável aqui chamada de valor 1960, 1970. Esse cara, ele vai ser igual ao cálculo. Ano atual, vou botar 2022, depois eu mostro como a gente pega o ano automaticamente, tá? Menos 2022 menos o ano de lançamento. O ano de lançamento é justamente a posição que eu estou passando, o índice que eu estou passando. Eu estou em 1960. Então, qual é o ano de lançamento? 1960. Então, ele vai, pensa aqui, posição 0, lista ano, 1960. É maior ou igual a 60? É. 60 é igual a 60. E é menor que 70? É. Então, ele pega aqui, para fazer o cálculo, 2022 menos 1960. Beleza? Então, ele vai chegar a 62 aqui. Vezes 150. Esse 150 aqui, eu botei aqui na mão, mas você poderia botar aqui, ó. Vou até fazer isso, que eu acho melhor. Variável de valor para leilão. Por quê? Esse valor para leilão pode mudar, né? Esse valor para leilão pode mudar. Então, vou botar esse cara aqui. Aplicação de valor. Aplicação valor 1960, 1970 igual a 150. E eu vou criar uma outra variável aqui, que é de 70, 80, que é igual a 100. 100? Deixa eu ver aqui no cálculo, 100. Show de bola, beleza? Então, estou criando variáveis por quê? Porque esse valor aqui pode mudar. Se ele mudar, eu só altero a variável e eu continuo utilizando onde essa variável existir, ela vai receber o valor que eu altero ali, tá? Então, eu vou fazer dessa forma para ficar mais inteligente o cálculo. Show? Beleza. Show de bola. Tá feito. Pá. Calculei o valor, né? Ano atual menos o ano de lançamento vezes o valor de aplicação 60/70. Agora eu vou adicionar nas listas. Então, esse cara aqui, ó, ponto append, vai ser o lista artista, certo? Lista artista na posição I, ou seja, o nome do artista, Chuck Berry. Esse 1960 aqui, ó, ele é o Chuck Berry. Vai ser, deixa eu botar só um comentáriozinho aqui, tá? Para ficar claro para vocês, tá? Inserindo dados nas listas, tá? Só para ficar direitinho. Lista, disco agora, né? Disco
6070, ponto, append, vai ser lista, agora o nome do disco, esse cara aqui, ó, lista disco na posição I, lista disco, cadê disco? Ó, Chuck Berry is on top, posição 0. Lembra? Então na primeira rodada, posição 0, esse cara aqui. Só isso, só que ele vai adicionar ali. Consegue perceber essa lógica? É importante que tu perceba essa lógica, tá? Lista, ano, só que é ano, lista ano 6070, ponto, append. A própria lista ano, que eu estou fazendo verificação aqui, ó, na posição I. Beleza? E a lista valor 6070, ponto, append, vai botar o valor do leilão aqui, ó, esse cara aqui, ó. Acabei de calcular. Show de bola? Isso está claro? Tem que ficar claro. Se não estiver claro, você vai falar comigo, tá? Beleza. Fiz a primeira condição. Só que eu tenho outra condição, né? Tem outra condição, que é o elif. O elif é o seguinte, cara, é o else if. Vou até copiar isso aqui, que é igual. Só vai mudar os anos, tá? Se não está entre 60 e 70, eu tenho que fazer a segunda condição, né? Que é 70 e 80. Ó, 70, 80. Só mudar os anos aqui, ó. Ele é maior ou igual a 70 e menor ou igual a 80? Beleza? Show? Se isso for verdade, vou dar só um enterzinho. Eu vou copiar isso tudo aqui, ó. Vai ser igual, vai mudar só as listas, tá? Calcula o valor do leilão. Esse cara aqui vai ser 70, 80. 2022 continua sendo o mesmo índice, porque imagina, ele navegou para cá agora. Ele rodou mais uma vez. Saiu do 0 e foi para 1. O 1 é esse cara aqui, ó, 1977. 77 é maior ou igual a 60? É. Mas é menor que 70? Não, não é. Então ele vai vir para o elif. Ele vai sair daqui e vem para o elif. 77 é maior ou igual a 70? É. É menor que 80? É. Então ele vai entrar aqui. Então estou nas listas 70 e 80. Tá? Então 2022 menos 1977 vezes a aplicação valor 70, 80. Que ele vai multiplicar por 100. É outro valor aqui. Tá? Insere nas listas. Eu vou inserir aqui nas listas de 70, 80. Tá? Vou só substituir as demais aqui. Substituir aqui. Substituir aqui. Substituir aqui. Beleza? Os índices não mudam. Ah, e essa variável aqui, em vez de ser 60 a 70, vai ser 70, 80. Show! Show de bola? Então, cara, a primeira parte está feita, que é fazer a separação dos discos de acordo com o ano. Ah, faltou uma coisa, né? Faltou um else aqui, né? Else, que é a última condição, né? Demais discos não serão colocados em leilão. Ah, então não tem nem else. Não precisa nem botar else aqui. Demais discos não serão colocados em leilão, não tem else. Posso até tirar o else aqui para não fazer absolutamente nada. Tá? Você poderia armazenar numa outra lista, né? Os demais discos, mas se aí não está pedindo, não tem else. Tá? Vida que segue. Show de bola. Então segui meu for, vai fazendo essa verificação. Cheguei em 79. Fiz a verificação, acabou meu for. Então ele vem para o else. É o final do for. Então ele fez 79 vai entrar nessa lista aqui, vai girar mais uma vez e vai falar assim, ops, acabou de dar o intervalo, vem para o else. O else é o seguinte, ele diz aqui, ó, com relação ao leilão, ele pediu para que você registre o resultado, separando os dados, papapá. Caso o usuário já fez isso, né, já fizemos isso, separar os resultados dos discos de 60 a 70, acabamos de fazer isso. Por fim, o aplicativo deve possibilitar a impressão ou não dos registros. Então, else. Impressão, chamar de leilão, tá? Só para ficar diferente lá de cima, igual a input. Deseja imprimir os discos? Deseja exibir, né? Os discos para leilão? S para sim, N para não. Beleza? Só que eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Essa aspas não é aqui. Essa aspas é aqui, ó. Beleza? Deseja imprimir para leilão? Show. E aí ele fala o seguinte, ó, além de imprimir para leilão, perguntar, caso opte por exibir os registros, perguntar se ele quer qual o período de preferência. Você quer imprimir 60 a 70 ou 70 a 80? É isso. Então,
Deseja imprimir? Ele botou sim. Então já vou entrar com if aqui, ó. If impressão leilão ponto upper igual a S, beleza? Se ele disser que sim, eu desejo, eu vou fazer mais uma outra pergunta. Tem um erro aqui. Qual é esse erro aqui? Pô, é igual, cara. Operador de comparação. Beleza? Eu vou fazer uma outra pergunta, que é período. Período. Chamar de período discos. Vai ser igual a input. Deixa eu pensar, vou fazer isso aqui. Qual período que deseja exibir? 1 para 1960 até 1970. 2 para 1970 até 1980. Então, eu estou falando aqui que ele vai colocar um número inteiro. Beleza? Então aqui eu vou meter um int. Pronto. Você pode, cara, escolher o que você quiser aqui, tá? Eu tô fazendo dessa forma, beleza? Vou colocar um int ali, tá? Um int. Show de bola. Beleza, ele quer imprimir. Deixa eu pensar aqui. Então ele vai botar lá 1. Se ele colocar 1, ele vai imprimir os discos. Ele vai imprimir os discos de 1960 a 70. Então if é que eu faço pensando com vocês aqui, né? Período de discos igual a 1. Aqui não precisa botar upper, né? Porque é um número inteiro. Se for igual a 1, print. Aqui vão ser os discos de 1960 e 70. Exibindo discos de 1960 a 1970. Print. Aqui é só o blá blá blá, tá? Beleza. Eu posso exibir como listas aqui, ou posso fazer um while para exibir bonitinho, né? Índice por índice. Então eu vou fazer com while, até para reforçar o que nós vimos na aula 3, tá? Aí é o seguinte, aqui entra o while. While e discos, só para você ver que dá para botar qualquer coisa aqui. While e discos, enquanto while e discos, deixa eu pensar, o menor que o tamanho da lista. Vou pegar a lista, aqui ele escolheu muito, tá? É 670. Então vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar pelo nome do artista, tá? Então, enquanto e discos, mas eu tenho que iniciar e discos. Vou iniciar aqui, discos igual a 0, beleza. Né, o while a gente precisa iniciar, tá? A variável. Beleza. Então, se for igual a 0, então 0, menor que, ele vai pegar o tamanho da lista 60, 70. E aí ele começa a imprimir. Print. Artista. Vai ser igual a lista, artista 70, 70, na posição... Eu estou botando em discos só para ilustrar que é possível, tá? Porque é qualquer nome, tá? A gente acaba usando i por padrão, tá? Print. Ele vai imprimir o artista, vai imprimir o disco, exibir, né, o disco, nas suas devidas posições dentro da lista. Disco 60, 70, na posição e discos. Print. Disco, ano. Lista, ano 60, 70. Na devida posição da lista. Print, faltou o valor. Valor, leilão. Show de bola, vai ser a lista. Valor 1960, 70, na sua devida posição e discos. Show de bola. Vou botar um printzinho aqui só para dar um espacinho. Ele vai rodar o loop, aí ele pula uma linha para printar a outra posição. Pula uma linha e pinta outra posição, e por aí vai.
Só para isso. E aqui o meu idiscos aqui vai ser igual a idiscos mais 1. Né? Passo o idiscos somar 1 para ele ir até. Então, 0, 1, aí ele volta para o meu loop aqui. 1 menor que len. Se for menor que len, imprime. 2 menor que len. Se for menor que len, imprime. 3 menor que len. Não, não é menor que len. Então, sai. Sai. Beleza? Sai. Show de bola. Se ele escolher 2, else elif. Não, ele só pode escolher 1 ou 2, né? Então, else. Direto para o else. Else. Ou seja, ele escolheu 2 aqui. Else, ele escolheu 2. Eu vou copiar esse cara aqui. Vai ser, idêntico. Exibindo os discos de 70 a 80. Muda aqui, né? 70 a 80. Show. Muda a lista, né? Mudo todas as listas aqui. 70 a 80. Mas o cálculo, ele vai ser o mesmo. Ou seja, se eu errei em cima, eu vou errar embaixo também. Show. Se tiver errado em cima, vai estar errado embaixo também. Beleza. E discos são... Pode ser o mesmo nome aqui? Pode ser o mesmo nome? Pode ser, né? Porque ele vai escolher um ou outro, né? Então, e discos pode ser o mesmo nome. Se pode ser o mesmo nome, eu vou iniciar essa variável aqui fora do if, para eu poder usar nas duas. Então, vou iniciar essa variável aqui, ó. Ele respondeu a pergunta, eu já inicio e discos. E ela pode ser o mesmo nome, né? Porque ou ele vai entrar aqui ou ele vai entrar aqui. Então, não precisa ficar iniciando a variável 2 vezes. Iniciou aqui 0. Ele escolheu 1, ele vai entrar aqui. Ele escolheu 2, inicia de novo 0 e vai entrar aqui, entendeu? É isso. Só precisa iniciar uma vez. Tá aqui, ó. Variável para impressão dos dados do leilão. Beleza. Aqui verifica o período escolhido para exibição. Beleza. Show. Show de bola. E aí eu tenho o else lá em cima desse if aqui, ó. Se ele botar não. Não quero. Else. Se ele não quiser, print. Aplicação finalizada. Obrigado. Acho que é isso. Acho. Vamos lá. Vamos rodar e ver qual é. Então, vamos rodar só daqui para baixo. Vamos rodar daqui para baixo. Eu tenho que criar listas, tá. Beleza. Vamos rodar, Ctrl+. Beleza. Deseja exibir os discos para leilão? Então ele já está aqui, ó, impressão leilão. Tô aqui, eu ia falar e pensei, mas vai que ele não fez, né? Eu imagino que ele já tenha feito isso aqui, ou seja, já tenha separado os discos em listas. Por isso que ele já está aqui no else. A premissa é que ele já tenha passado aqui, já tenha separado nas listas de 60 a 70, 70 a 80. Eu vou dizer que sim. Deseja exibir o disco para leilão? Porque ele está aqui, ó, impressão leilão. Deseja exibir o disco para leilão? Sim. Qual período deseja exibir? Então ele entrou nesse if aqui, eu botei sim, ele entrou aqui. Ó. Qual período você deseja exibir? 1 para 60 a 70, 2 para 70 a 80. Vou botar 1. 1. Botou aqui. Então exibiu, tá aqui, ó, exibindo disco de 60 a 70. Chuck Berry e Pink Floyd. 60 a 70, esse cara aqui, Chuck Berry, beleza. Esse aqui não é, né? Mais de 70. Esse cara aqui, ó, o quarto, Pink Floyd, beleza, Pink Floyd. 80, 75, 85, 79. Beleza, fez certo. Fez certo. Agora eu vou rodar de novo e vou exibir a lista 70, 80. Marcar aqui, desmarquei, né? Deseja exibir os discos para leilão? Sim. 70, 80. Beleza.
vai exibir todo o resto. Tá? Todo o resto. Show de bola, cara. Tá funcionando. Beleza? É isso. Essa é a resposta do exercício. Obviamente, quando o cara rodar, ele vai rodar tudo junto aqui, né? Eu não vou rodar tudo junto, tá? Senão vai ter que inserir todos os dados de novo. Mas é isso. Esse é o aplicativozinho. Faz o cadastro, depois faz a verificação dos itens que vão para leilão. Lembrando que nesse momento os dados estão armazenados em listas. Os dados estão armazenados em listas. Nós vamos ver ainda nesse treinamento como a gente faz para materializar esses dados, ou seja, tirar da lista, beleza? Tirar que a lista é uma variável e jogar isso no arquivo físico. Exportar isso por Excel, por exemplo, tá bom? Ah, mas eu quero exportar um pouco de dados. Aí tu vai ter um outro treinamento que eu já fiz, que já está aí, que é engenharia de dados. Tá? Aí lá a gente trabalha com dados, com bancos de dados, tá bom? Aqui nós vamos ver com o arquivo físico, com o arquivo não estruturado, que é o Excel. Tá? Show de bola, perfeito. É isso. Eu só botar aqui, ó. Finalização da verificação de discos para o leilão. Pronto, feito. Show! Beleza. Vamos avançar. Show de bola. Traz um conceito novo aqui. Beleza? Um conceito novo. Chamado tupla. Cara, o que é uma tupla? As tuplas também são variáveis. Também são variáveis. As tuplas são variáveis e são utilizadas quando há a necessidade de criar junções, fica o que na cabeça, entre dados, obviamente, que fazem sentido. A tupla permite você fazer junção entre qualquer dado, até os que não fazem sentido, porra. Mas tem que estar ligado nos que fazem sentido, tá? Junções entre dados que fazem sentido e, além disso, podem e vão, de fato, correlacionar listas de dados. Cara, isso aqui, a tupla, é um aliado das listas. Eu estou com as listas, né? Eu tenho aqui, ó, um montão de lista e os dados estão separados, né? Cada um na sua listinha aqui, né? Os dados estão separados, né? Cada um na sua lista. A tupla vai correlacionar Chuck Berry com Chuck Berry's on top com 1960. A tupla, ela me auxilia, é uma variável que me fornece essa possibilidade, cara, esse recurso de eu correlacionar os dados de diferentes listas, fazer uma junção mesmo, através do índice. Beleza? Através do seu índice. Por isso que é importante demais você manjar, você conhecer de como manipular dados em listas. Beleza? E agora talvez tu entenda o porquê que eu gosto de separar as listas categorizadas, tá? Beleza? Correlacionar listas de dados, né? Ou seja, eu estou escrevendo aqui porque eu quero que você fique com esse script aí. Podemos unir todas as listas em tuplas, tá? Em tuplas. Só que não quero te ver correlação de novo, né? Realizando a junção através de seus índices. Foi o que eu falei aqui, estou escrevendo aqui. Seus índices. Beleza? Show de bola? Isso é muito maneiro e presta atenção. Isso é um caminho. Lista, tupla, chegaremos em data frame. E essa é a importância da tupla para um data frame. Data frame nada mais é do que uma tabela bidimensional, linha por coluna. Tá? Isso é a importância da tupla para um data frame. As tuplas, as listas, né? Elas são, só para você entender, relembrar, representadas por colchetes, né? Beleza? Já as tuplas são representadas por parênteses. Beleza? As listas por colchetes, tuplas por parênteses. Listas por colchetes, tuplas por parênteses. Por exemplo,
Vamos lá. Exemplo. Exemplo, não exercício, tá? Imagine que nós já realizamos um cadastro. Já realizamos um cadastro de nomes e alturas. Já realizamos esse cadastro, tá? E aí me gerou a seguinte lista. E os dados foram armazenados nas seguintes listas. Isso é um exemplo, tá? Exemplo, porra. Lista nomes. Já vou deixar até fora, tá? Do comentário, né? Vou usar isso aqui, ó. Lista nomes igual a Bonel, Cláudio, Silva. E lista altura. Número decimal 1,80. 1,90. 1,75. Beleza? Então imagina que já realizou, já passou pela etapa de input, deseja realizar um novo cadastro, papapá, e os dados foram armazenados nessas listas aqui. Tá? Então imagina isso. Beleza? Eu quero, por exemplo, apresentar. Imagine que nós realizamos um cadastro de nomes e alturas, os dados foram armazenados nas seguintes listas. Beleza. Então, agora, imagine que eu deseje apresentar os dados, esses dados das listas, né? Os dados das listas, ordenando-os da maior para a menor altura. Olha que merda isso aqui, né? Se eu faço em listas, eu só consigo ordenar individualmente. Então, se eu ordenar aqui a lista alturas, ela não vai ordenar o nome, né? Então, o 1,90 m vai vir para cá no índice 0. Só que o índice 0 é do Bonel, ó. Tá vendo isso aqui? Presta atenção, ó. Listas só podem ser ordenadas individualmente. Tá? Se eu ordenar somente a lista altura, teremos o seguinte, presta atenção. Lista altura ponto sorte, beleza? Sorte é o método da lista para você fazer a ordenação. Sorte, beleza? Print lista altura. Então a gente ordena. Deixa eu só ver se o dado está lá. Tem um erro ali, porque eu devo ter exibido alguma coisa errada aqui. Beleza? Lista altura. Show. Lista altura ponto sorte. Print. Então olha aqui que ele faz, ó. Ele faz o padrão da ordenação. Primeiro, o padrão da ordenação é crescente. Repara aqui, né? 175, 18, 19. O padrão dele é crescente. Tá? Ele ordena a lista altura, mas não ordena a lista nomes, ó. Print. Lista nomes. Então vamos imprimir aqui, só para ficar embaixo ali para você ver. Tá vendo? A lista nomes continua igual. Só que 1,75 está no mesmo índice do Bonel. Só que a altura do Bonel é 1,80, não é 1,75. Tá ligado? A lista, ela só ordena individualmente. Então eu só consigo ordenar essa lista aqui, eu não consigo ordenar as duas. Beleza? Eu não consigo fazer que a ordenação dessa aqui reflita na de cima. Se eu quiser ordenar de forma decrescente, o padrão do sorte é crescente. Se eu quiser ordenar de forma decrescente, entre parênteses, tu vai colocar assim, ó, reverse, né, o contrário, igual a true. Então, ordenar de forma decrescente. E aí tu repara que agora ele ordenou do maior para o menor, né? 1,90, 1,80, 1,75, porém, o mesmo problema. 1,90 ele ficou
associado ao Bonel, só que o Bonel é 1,80, tá? Show de bola? Então não dá para fazer isso aqui. Eu vou deixar até comentado. Não vou deixar esse cara aqui. Ups, perdão, apaguei tudo. Vou deixar esse cara comentado aqui. Beleza? Porque não dá para fazer, tá? Ordena individualmente. Eu vou carregar as listas de novo aqui. Tá? Então, nesse caso, quando você quer ordenar para saber quem é o maior, quem é o menor, você precisa criar uma tupla. Beleza? Criar tuplas, associando o nome à altura. Nome à altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tupla associando o Bonel a 1,80, Cláudio a 1,90, Silva a 1,75. Como que a gente faz para fazer isso? Então, criando uma tupla para identificar a ordenação das alturas. Show? Então vamos que vamos, perdão. Se eu vou criar uma tupla associando este cara com esse, este com esse, este com esse, ou seja, vou navegar nas listas e associar índice, já está ligado que a gente precisa de uma estrutura de repetição, né? Então já começa com for aqui. For in intervalo, vai criar um intervalo no tamanho da minha lista nomes. Beleza? Show de bola? Aqui, cara, já está repetitivo. Beleza? Dados tupla. Criar a variável lá, dados tupla, que vai ser o seguinte. Já sabemos que a tupla é entre parênteses. Então, vou criar uma tupla já abrindo parênteses aqui. Quando eu faço isso aqui, ele já identifica que é uma tupla. Bonel, a tupla não precisa ser criada uma tupla vazia, assim como a gente faz com a lista? Não, a tupla não precisa, tá? Não precisa, beleza? O que eu vou fazer aqui nessa tupla? Eu quero relacionar o índice da lista nome com o índice da lista altura. Então, o i está 0. Lista nomes na posição i, vírgula. É assim que eu faço associação. Vírgula. Dentro da tupla, lista altura na posição i. Então, eu estou pegando aqui, estou fazendo uma associação através do índice, é o mesmo índice do Bonel com 1,80. Aí ele vai rodar. Cláudio com 1,90, vai rodar. Silva com 1,75. Beleza? Aqui eu vou dar um print só para você ver a tupla. Print dados tupla. Beleza? Show de bola? A gente vai ver a tupla sendo impressa aqui. Vamos lá. Vou rodar esse cara aqui. Marquei. Ctrl barra. Tá lá. Ó. Aqui, ó. Bonel 1,80. Bonel 1,80. Cláudio 1,90. Cláudio 1,90. Silva 1,75. Silva 1,75. Show! Criamos a tupla, só que ainda não é o suficiente. Por quê? Eu preciso ordenar, eu preciso saber quem é a pessoa com a maior altura e quem é a pessoa com a menor altura, né? Do maior para o menor. Para eu fazer essa ordenação, eu preciso que essas tuplas sejam armazenadas numa mesma variável. As tuplas elas estão, ó, armazenadas separadamente. São índices, né? Isso aqui, ó. Tá? Elas estão armazenadas separadamente. Beleza? Tem 3 tuplas aqui. Uma tupla com Bonel 80, uma tupla com Cláudio 90, uma tupla com Silva 75. O que a gente faz? A gente, depois que cria a tupla, a gente vai pegar os dados da tupla e jogar numa lista. Porque eu já sei que a lista eu consigo ordenar ela. Só que agora eu estou com uma lista com os dados correlacionados. Então eu vou pegar os dados da tupla e vou adicionar numa nova lista. Lembrando que a lista eu preciso criar, né? Então, criando lista de tuplas. Então, lista tupla alturas. Beleza? Vou criar aqui fora. Tá? E aqui é o seguinte, ó. Toda vez que criar uma tupla, eu vou adicionar na lista. Lista tupla alturas, ponto, append, dados tupla. Beleza? Toda vez que eu... Ué, apaguei o print, né? Toda vez que eu criar uma tupla, eu vou pegar Bonel e vou jogar nessa lista. Append, vou jogar a tupla dentro da lista. Olha como é que vai ficar maneiro isso aqui. Beleza? Vou pegar a tupla e vou jogar dentro da lista. Show? Vou sair do meu for. Poderia botar um else aqui, né? Final, fim da criação das tuplas, né? Else. Print. Tuplas criadas e armazenadas na lista.
na lista de alturas. Pronto. Só para ficar um negócio bonitinho. E aqui eu vou dar um print. Um print na lista tupla alturas. Para a gente ver como que ficou. Tá? Então, vamos embora. Ctrl barra. Tá lá. Ó. Tuplas criadas e armazenadas na lista alturas. E deu um print aqui. Ó. Olha como é que ficou. A lista, tá vendo aqui? Ó. A lista. Olha aqui. Ó. Olha aqui no mouse digital. A lista. Beleza? Ó. Colchetes, lista. Meu índice 0 da lista, eu tenho essa tupla aqui. Ó. Meu índice 1 da lista, eu tenho essa tupla. Meu índice 2 da lista, eu tenho essa tupla. Ou seja, eu criei uma lista fazendo a junção de todas as listas, cara. Olha que foda. Desculpa o palavrão. Que maneiro. Agora é mole, cara. Agora dá meu pra urso. Sabe por quê? Porque agora eu só preciso ordenar este cara. Eu só preciso fazer a ordenação deste cara. Tá? Ordenar este cara. Tá? Aqui nós temos uns pontos de atenção. Com ordenação de listas quando você quer um índice específico. Por quê? Porque apesar de eu ter uma lista, né, onde no índice 0 eu tenho uma tupla, no índice 1 eu tenho uma outra tupla, quando eu quero ordenar essa lista através de um índice específico dentro da tupla. Então eu quero ordenar essa lista através da altura. A altura é um índice 1, beleza? Dentro da minha tupla, certo? Então tem aqui, ó, presta atenção nisso. Lista, beleza? Colchetes com colchete. No índice 0 da minha lista, eu tenho uma tupla. A minha tupla também tem índice. Então, no índice 0 da minha lista, eu tenho uma tupla, onde o índice 0 da tupla é o Bonel e o índice 1 da tupla é a altura. Show? No índice 1 da minha lista, eu tenho a tupla, beleza? Cláudio, 1,90. Onde o Cláudio é o índice 0 da minha tupla e 1,90 é o índice 1 da minha tupla. Então perceba o seguinte, que os índices da tupla, eles não mudam conforme os índices da lista mudam. Então aqui eu tenho índice 0 da lista, índice 1 da lista, índice 2 da lista, certo? Beleza. A minha tupla continua sendo 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então eu quero ordenar essa lista, beleza? Pelo índice 1 da tupla. Show de bola? Isso tem que ficar claro. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então vamos lá. Ordenando a tupla. Ordenando a tupla. Vamos ordenar a tupla. É o seguinte. Aqui tem um ponto de atenção, tá? Lista tupla alturas. Ponto sorte. Beleza? Ponto sorte. Só, cara, lista tupla alturas, eu preciso dizer o seguinte, tu vai ordenar por onde, tá? Por onde que tu vai ordenar este negócio aí? Eu vou ordenar esse cara pela chave. Key, tá vendo aqui, ó? Key, chave, key. Esse cara aqui mesmo, ó. Key igual. Qual é a posição na tupla que tu quer ordenar? Eu quero ordenar pela 1. 1. Se fosse a terceira, 3. Se fosse a primeira, 0. Beleza? Só que aqui tem um problema. Você vai ver agora. Beleza? Eu já vou botar aqui. Ele quer ordenar do maior para menor, reverse. Beleza? Já vimos aqui, né? Que é o reverse. Igual a true. Ou seja, ordenar de forma decrescente. Ao contrário, reverse. Beleza? Show. Aqui embaixo. Print. Print. Lista tupla alturas, tá? Só para depois te botar um negócio bonitinho aqui. Uma palavra bonitinha, enfim, tudo mais. Porra. Print. Caraca, hein, irmão? Print. Lista tupla alturas. Show. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso aqui. Mandei aqui, ó, deu um erro. Tá vendo? Int, objeto inteiro, não é chamável.
Beleza? Esse objeto inteiro, tá vendo aqui que ele está apontando aqui, ó, para a linha 201? Aqui, ó. Este cara aqui, ó. Tá apontando para esse cara aqui. Beleza? Este carinha aqui, ó. Apesar de ser apontando para a linha 201 e tá no 202, tá? Qual é o único objeto int? Objeto inteiro não é chamado. Qual é o único objeto inteiro que tem nessa linha aqui? Esse cara aqui, ó. Beleza? A chave key, o argumento key, né? A chave key é foda, né? O argumento key, como você viu ali, ó, não permite que você informe um número inteiro. Não permite, tá aqui, ó. O objeto inteiro não é chamado. Para isso, a gente precisa utilizar uma gambiarra, quer dizer, gambiarra não, perdão, gente. Um workaround, beleza? Se funciona, não é gambiarra, cara. Se funciona, é workaround. Gambiarra é quando dá erro, porra. Se funciona, é o workaround. Beleza? Eu vou deixar até aqui, ordenando dupla. Não é possível. Ó, não é possível informar número inteiro no argumento key. Beleza? E aí? Vou deixar esse cara comentado, inclusive, tá, cara? Para você não ficar executando ele. Neste caso, nós devemos fazer o seguinte, ó. Lista dupla alturas, ponto, sorte. Eu quero ordenar pelo índice 1 da tupla. Eu quero ordenar a minha lista pelo índice 1 da tupla. Eu quero ordenar a minha lista pelo índice 1 da tupla. Tá dando erro aqui porque está faltando... Está faltando informar aqui, né? Eu quero ordenar a minha lista tuplas pelo índice 1. Ele não aceita o objeto inteiro, beleza? Mas ele aceita uma função. Função ele aceita. Então o que eu vou fazer aqui? O Python ele nos oferta uma função genérica. Uma função genérica que também é chamada de função anônima. Essa função anônima você pode usar o que você quiser. É uma função genérica. E ela é chamada de lambda. Isso aqui, ó. Lambda. Lambda é uma função anônima. Você pode usar o que você quiser, tá, cara? Se quiser. Então, ela já é nativa do Python, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente cria a função. Nós criarmos funções customizadas, tá? Ela é nativa do Python, é uma função nativa do Python. O que eu vou fazer com essa função lambda? Eu vou chamar a função lambda, criar uma variável x. Essa variável x, ela vai ser responsável por me dizer qual é o índice. Qual o índice que eu vou usar. Então vai ser lambda x, 2 pontos. Presta atenção. X, aqui entre colchete, que é a minha listinha, eu vou passar o índice que eu quero ordenar. Beleza? Se eu quero ordenar pelo índice 1, eu vou utilizar 1. Se eu quero ordenar pelo índice 0, eu vou utilizar o 0. Se eu quero ordenar pelo índice 3, eu vou utilizar o 3. Aqui eu quero ordenar pelo índice 1, que é a altura, eu vou utilizar 1. Então, nada mais é do que eu estou fazendo o seguinte, é a mesma informação que eu passaria se fosse o número inteiro. Só que ao invés de eu passar ele como número inteiro, eu estou passando como função. Uma função bem básica, onde x é igual a 1. Lambda é uma função genérica, você pode fazer o que você quiser com ela. Eu estou falando o seguinte, ó, cria uma função lambda com uma variável x, onde x ela vai receber o valor de 1. Show? E o resto é igual. Reverse igual a true. Tá? E aí, ó, print lista alturas. Vou colocar aqui assim, nomes ordenados pela altura. Show? E vou executar esse cara aqui. Ctrl barra. Olha lá, nomes ordenados pela altura, Cláudio 1,90. Tá certo? Ó, Cláudio 1,90, ele é o maior. Boné 1,80 é o segundo. Silva 1,75 é o terceiro. Tá? Boné, se eu quiser exibir somente o maior, o maior, ó, quando você ordena ele do maior para o menor, o maior está onde? O maior está na posição 0, né? O maior está na posição 0. Aí tu bota aqui, ó. Print. Maior altura vai ser a lista dupla alturas
na posição 0, né? Se ordenou do maior para o maior, se você ordenou do maior para o maior está na posição 0. Show? Show de bola? E se eu quiser, Bonel, o menor ele está na última posição. Tu não pode chegar aqui e botar 0, 1, 2. Por quê? Hoje são 2, né? Mas amanhã eu posso ter 10, 15, 20. A última posição ela sempre varia. A primeira posição sempre vai ser 0, né? Mas a última ela sempre varia. Ela sempre varia. Aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Você vai fazer o seguinte. Você vem aqui e faz o seguinte, ó, print. Print não, ó. Faz o seguinte, ó. Variável para identificar a menor altura nesse caso, né? A menor altura. Vou chamar aqui, ó, de último índice. O último índice vai ser igual a len lista tupla alturas, ou seja, o tamanho da lista tupla alturas. 1, 2, 3, beleza? Menos 1. Beleza? Por que menos 1? Porque eu preciso pegar, porque quando eu uso o length, beleza? Ele conta começando a partir do 1, né? 1, 2, 3. Só que eu preciso que a última seja menos 1, né? Porque o meu índice ele começa do 0, 0, 1, 2. Então ele vai contar aqui 3, menos 1, 2, que é o índice que eu quero, é o último índice. E aí eu vou fazer o seguinte. Pegar e esticar aqui, ó. Print. Aqui, ó, nesse lugar aqui, eu vou botar último índice. Vou botar a variável último índice. Show? Vou executar. Tá lá, ó. Aí é menor, né? Deixa eu mudar isso aqui para menor. Menor altura. Show de bola? Manel, tem outras formas de se fazer isso? Tem. Possivelmente tem. Sempre tem, tá? Sempre tem forma de se fazer a mesma coisa várias vezes, tá? Beleza? Então entendemos tupla. Fica comigo aqui. Vamos dar sequência aqui. Exercício 8. Exercício 8 não, né? Exercício 10, né? Esse aqui qual? 9, exercício 10. Então vamos lá. Exercício 10. Agora que nós entendemos duplas, né? Vamos fazer o exercício 10 aqui. Após termos separado os discos para o leilão, então, do exercício 10, tá? Exercício 9, né? Exercício 9. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pensar. O colecionador te pediu para ajustar o aplicativo de modo a possibilitar que o usuário escolha o período né, 1960 a 1970 ou 1970 a 1980, então falando só do leilão, né? Escolha o período. Possibilitar que o usuário escolha o período. Eu quero que ele ranqueie. Após termos separado os discos para leilão, o colecionador pediu para ajustar o aplicativo de modo a possibilitar que o usuário escolha o período. Escolha o período para ser ordenado, né? Ordenado, mas se acostume com a seguinte palavra: ranqueado, tá? Ranqueamento. Se acostume com isso. Para ser ranqueado pelo valor de leilão. Leilão, vírgula. Bem como se deseja imprimir ou não. Exibir, né? Para imprimir, a gente não vai imprimir porra nenhuma, porra. Se deseja, bem como se deseja exibir o resultado, né, do ranqueamento ou não. Se deseja. Beleza. É isso. Show? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, primeira coisa que eu vou perguntar pro cara é qual é o período, né? Acho que a primeira coisa é o período, né? Que ele quer ali, após termos separado os discos, já separamos os discos, tá? Fiz lá em cima. O colecionador te pediu para ajustar o aplicativo de modo a possibilitar
possibilitar que o usuário escolha, possibilitar ao usuário a escolha do período para ser ordenado. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: primeira coisa, cara, perguntar qual período ordenar. Vou chamar esse cara aqui de rank discos. Rank discos vai ser igual a input. Input. Qual período deseja verificar o ranqueamento? Vou utilizar a mesma lógica lá do número inteiro, tá? 1 para 1960 a 1970. 2 para 1970 a 1980. Show? Beleza. Como é o número inteiro, vou meter um int aqui. Beleza. Show de bola. Rank discos, int, pá, input, qual período de verificar o ranqueamento? 1 para 60, pá, beleza, número inteiro. Então eu quero que ele escolha lá de cara já com o ranqueamento. Beleza, vou criar aqui, deixa eu criar em cima aqui, né? Eu já sei que a gente tem que criar, a gente tem que criar, a gente tem que criar, eu estou criando exercício pensando junto com você, né? Criar a lista da tupla, né? Criar a lista da tupla, com certeza. Vou botar aqui, lista, tupla, discos. Beleza? Show. Isso eu já sei que tem que fazer. Então, beleza. Show. If rank discos igual a 1, ele está falando de período de 60 a 70. Beleza? Aí eu tenho que navegar nas listas, né, de 60 a 70. Beleza? Beleza. Se eu tenho que navegar, for ir em intervalo, tamanho, lista, artista, 60 a 70. Show. Beleza. 2 pontos. Já tem um erro ali. For ir é foda, né? For ir, beleza. Show. Dados. Vou botar aqui tupla. 1960. 1970. Vai ser igual a. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o nome do artista. Lista. Lista. Calma aí. Deixa eu ver. Lista artista 60 a 70? Não é isso, né? O que vai para leilão. O que vai para leilão é isso mesmo. Tá, é isso mesmo. Então eu vou botar lista artista 60 a 70 na posição I. Beleza? Lista. O que mais tem 60 a 70? Disco. Artista, disco. Na posição I. Estou formando a dupla, né? Lista. Lista disco. Ano. Na posição I. E o valor, né? Lista. Valor 60 a 70 na posição I. Então aqui eu estou criando a minha tupla. E aqui a lista tupla discos. Ponto. Append a tupla. Então eu vou adicionando a tupla na posição 0, a tupla na posição 1, a tupla na posição 2 e por aí vai. Agora deixa eu ver o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Eu só preciso de uma lista tupla disco, eu preciso de uma lista tupla para cada ano. Se ele escolher
Um, ele vai entrar aqui. É um ou outro, né? Então não precisa, só precisa de um só, tá certo. Ele vai escolher um ou outro, até isso aqui, pode ser só tupla. Que vai ser uma ou outra, né? Ou vai ser 60-70, ou vai ser 70-80, né? Isso é importante, tá? A gente otimizar o máximo possível o cálculo. Só precisa de uma variável só. Porque aqui, cara, o que eu estou falando? Essa variável aqui e essa lista aqui vai ser ou ela vai ser usada quando ele escolher um, ou ela vai ser usada quando escolher dois. Então pode ser a mesma, tá? Ela nunca vai ser usada ao mesmo tempo. Se tivesse uma opção ali de ambos, eu quero ver um e dois ao mesmo tempo, aí você teria que ter listas separadas, tá? Mas nesse caso não precisa não. Pode ser uma só, tá? Beleza. Beleza. Show de bola. Acabou a lista. Deixa eu botar aqui. Só para botar os comentários, tá? Cria a tupla. Cria a tupla. E aqui adiciona a tupla à lista de tuplas. Adiciona a tupla à lista. Show. Aí aqui, esse fora aqui, vai chegar a hora que vai acabar. Acabou. 60-70 acabou. Só tem dois, né, lá. Acabou. Quando acabar, ele tem que possibilitar a impressão. Então, else. Impressão, rank. Vai ser igual a input. Deseja exibir o rank dos discos de 1960 a 70. Deseja. S para sim, N para não. Show? Show. É isso. Aí, ó, mais um if. Se impressão rank for igual a S, impressão rank ponto upper, né? For igual a S, eu vou imprimir, né? Eu vou imprimir este cara. Print rank dos discos de 1960 a 1970. Aqui é aquele leriado, né? Só para ficar um negócio um pouquinho apresentável, né? Beleza. Eu vou imprimir em formato de rank mesmo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou fazer um while aqui. While e rank. Esse rank eu tenho que criar. Mesma coisa, cara. Eu vou usar esse rank tanto para 60-70 quanto para 70-80. Então eu vou criar aqui fora. Cria lista. Criar variável de ranqueamento. Ranqueamento. Vai ser o i rank igual a 0. Então, i rank, quanto i rank for menor que a minha len lista, que é na lista tupla. Deixa eu pensar. Pensando aqui, tá? Estou aqui pensando. Lista dupla discos. Beleza. Enquanto ele for menor, mas eu preciso ordenar isso aqui antes, né? Então, se ele quiser imprimir, eu quero exibir. Eu quero exibir esse cara. Estou pensando onde é que eu vou ordenar esse cara. Vou ordenar esse cara aqui já, né? Ele já escolheu exibir, ele já escolheu imprimir, né? Então vou ordenar aqui, ó. Ordenar, botar aqui barra ranquear, tem que se acostumar com isso. Os dados da tupla através do valor. Beleza? Aí vai ser o seguinte aqui. Lista tupla alturas, esse cara aqui, tupla discos, né? Ponto sorte, beleza?
Já sabemos que o que eu preciso botar a minha função lambda, x, onde x vai ser, eu quero ordenar pelo valor. O valor está aqui, ó. Valor 0, 1, 2, 3. Posição 3. Posição 3 da minha lista de tuplas. Beleza? Reverse, que eu quero do maior para o menor, né? Igual a true. Então aqui eu ordeno. Beleza? Aqui eu exibo. Exibir na tela. Aí eu quero exibir em formato de ranking mesmo. Por isso que eu estou usando o while. Eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Print. Print. Vou pegar o próprio iRank. O iRank ele vem como 0, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. iRank mais 1. Ele vem como 0. Eu quero que aqui ele seja 0 mais 1. 1. Concatena aqui com o primeiro. Eu quero que apareça assim, primeiro, entendeu? Primeiro. É isso que eu quero. Vírgula. Lista. Tupla. Discos. E rank. E rank. E rank é rank. Beleza. E rank. Então vai aparecer. Primeiro lugar, aí vai vir a primeira tupla. Beleza? Segundo lugar, segunda tupla. E por aí vai. E aqui eu pego o iRank. E vai ser igual a iRank mais 1. É isso que eu quero fazer. Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Show. Se ele disser não aqui, esse else aqui, se ele disser não, print. Aplicativo finalizado. Aplicativo finalizado. Obrigado. Caraca, deu trabalho isso aqui. Nem sei se está funcionando. Tem que rodar. Tá. Mas ainda não acabou, né? Porque tem esse if aqui de cima. Porque ele pode escolher 2. Se ele escolher 2, else, né? Certo? Ele pode escolher o número 2 aqui. Eu vou copiar isso tudo aqui, cara, porque vai ser igual. Vai mudar aqui só as listas. Se ele escolher 2, aqui, ó, mudam-se as listas. Aqui é 70, 80. Porque eu estou indo para outra lista. Estou indo para 70, 80. Certo? 2, ó, 70, 80. Então, vou mudar só as listas aqui. Copiar. A estrutura vai ser a mesma. 70, 80. Tem forma mais inteligente de fazer isso, Manuel? Tem. Tá? Mas estamos aqui ainda. 70, 80. Vou usar a mesma tupla. Tá, beleza. Pressão de rank, desejo de imprimir. Pá. Aqui igual. Aqui não muda. Aqui não muda. É isso, aqui não muda. Show de bola. Cara, eu acho que é isso. Acho que é isso. Então vamos lá. Perguntar qual período ordenar, não é aqui, né? É aqui. Vamos rodar, né? Para ver qual vai ser. Marcar tudo aqui. Epa. Porra. Marcou tudo. E vai, rodou. Qual o período que deseja verificar o ranqueamento? 1, primeiro, tá? Deseja exibir o ranking dos discos de 60 a 70? Sim. Deu ruim. Deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Vamos ver por que deu ruim. Ó. Ele deu o aplicativo finalizado, né? Eu botei sim e ele finalizou. 60 a 70? Aqui é 70 a 80, né? Deixa eu mudar isso aqui para 70 a 80 logo. 70 a 80. Mas deu ruim. Ele deu o aplicativo finalizado. Ele entrou nesse else aqui, ó. Impressão rank. Impressão rank, input, pá. Eu botei sim, não botei sim? Sim. Não me lembro agora. Certo, pô. Impressão rank. Ah, ponto upper. É um método, né? Bota isso aqui, ó. Beleza? Abre parênteses, fecha parênteses, tá? Faltou isso. Métodos precisam de e funções também. Precisam de parênteses, tá? Show. Agora vai. Roda. Qual período deseja verificar o ranqueamento? 60 a 70.
Deseja exibir o ranking dos discos de 60 a 70? Sim. Olha lá. Olha lá. Primeiro, Chuck Berry, Chuck Berry's on Top, 1960, 9.300. Esse é o cara, esse disco, hein? Deixa eu ficar mais bonitinho aqui. Vou botar aqui, ó. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Só para aparecer aqui, vai aparecer primeiro lugar. Esse vai aparecer. Agora vamos fazer para o outro lá. O barra. Qual período? O 2 agora. Deseja exibir? Sim. Olha lá. Primeiro lugar, tá aqui, ó. Segundo lugar, tá ordenado, né? 4.800, 4.700, 4.500, 4.300. Certíssimo. E se eu botar um não agora, qual período de verificar o ranqueamento? 1. Deseja exibir? Ah, não, quero não. Aplicativo finalizar. Show de bola! Deixa eu salvar isso aqui. Se Jesus salva, né? É sinal que tem que salvar também aqui nós. Salvei aqui. Cara, esse é o objetivo da aula. Deixa eu voltar pro meu rosto logo. Show de bola. Deixa eu me ajeitar aqui. Jogado na cadeira, né? Show de bola. O objetivo da aula de hoje era esse. Falar de tuplas, manipulação de dados em tuplas, ordenação, como é que você vai perceber que há uma caminhada muito específica e muito clara para que a gente chegue em algum momento e exporte esse dado para um arquivo físico. Já reparou o seguinte, né, cara? Com o que você já viu aqui, você já consegue fazer diversas operações no seu dia a dia. Beleza? Inserindo dados, fazendo manipulação de dados, ranqueando dados. Tá? O que nós ainda não temos, esses dados ainda não foram exportados para o arquivo físico. Eles precisam ser materializados fisicamente, tá? Sair do Python e ser materializados fisicamente, porque eles estão em variáveis, né? Lista é uma variável, tupla é uma variável, tá? Elas armazenam os dados ali, durante a execução do script. Depois que a gente para ali o servidor do Python, no kernel do Python, aquele dado some, vai embora. Fechei o VS Code, some, desliguei o computador, some, tá? Então eu preciso pegar aquele dado que eu manipulei naquele momento e jogar para um arquivo Excel. Nós vamos fazer isso ainda nesse treinamento. O objetivo era esse hoje, a gente ver como você sai da lista para tupla, fazendo a correlação, a junção entre os índices da lista, começando a estruturar o seu dado. Show de bola? Sem mais delongas, vou me despedindo por aqui. Eu espero que a aula tenha sido útil para você, né? E nos vemos na próxima aula, né? Coloque em prática. Lembrando, o script estará lá no meu GitHub. Show? Tamo junto e boas análises. Tchau, tchau.